Ninguém viu quando ele entrou. Estava descalço, suado. As solas dos pés negras de poeira, o short roto, a camisa com um botão faltando. Mas ele segurava nas mãos 3 moedas de R$1. Tinha contado 10 vezes antes de sair de casa. Sabia que dava para um pão francês e um pirulito de morango. Luan tinha 10 anos, mas já sabia o valor de cada centavo. Aprendeu com Dona Cida, que dizia sempre: quando a gente tem pouco, precisa cuidar até do que nem tem. Ela havia lhe dado as moedas naquela manhã, depois de catar latinhas a madrugada inteira. Vai lá, compra um pão quentinho pra gente e não demora, pediu sorrindo mesmo com as olheiras profundas. A padaria era no centro, pequena, iluminada, cheirando a manteiga derretida. Luan entrou devagar, como quem pede licença. O balcão estava cheio. Os olhos começaram a se voltar para ele. Um homem engravatado franziu a testa. Uma senhora puxou a bolsa mais para perto do corpo. O silêncio cortou o ambiente como faca. Luan caminhou até o balcão, colocou as moedas. Um pão, por favor. O atendente hesitou. Os olhos dele foram até os pés do menino. Depois, para trás do balcão, como se esperasse instruções. Antes que pudesse reagir, a voz do homem engravatado rasgou o ar. Ei, o que esse moleque está fazendo aqui? Vai roubar? O coração de Luan parou por um segundo. Os olhos dele arregalaram. Eu só vim comprar um pão. Descalço, sujo desse jeito? Isso é um lugar de família, cadê os seguranças? Luan tentou recuar, mas o homem já estava perto. Pegou o menino pelo braço com força. Vai sair daqui agora mesmo, ou vou chamar a polícia. O menino chorava, mas não gritava. Estava acostumado a ser tratado como ninguém. Só queria voltar para casa, sentir o cheiro do café fraco que Dona Cida fazia com açúcar queimado, sentar no chão e dividir o pão em 3 pedaços, como se fosse um banquete. De repente, uma voz grave interrompeu o tumulto. Solta ele! O homem virou-se irritado. Quem é você para se meter? Mas quem falava já se aproximava. Terno cinza claro, cabelos bem cortados, um relógio caro no pulso. Havia algo diferente em seu olhar. Não era raiva. Era como se algo tivesse quebrado dentro dele ao ver o menino. Eu disse para soltar. Agora. O engravatado hesitou. Soltou o braço de Luan, resmungando. Esses moleques invadem tudo hoje em dia. Mas o outro homem já não ouvia. Estava ajoelhado, de frente para o menino. Os olhos dele brilhavam, cheios de água. Tocou o rosto sujo com as mãos limpas. A voz saiu tremida. Finalmente, eu te encontrei. Luan congelou. Não entendia. Sentia o toque quente, o cheiro de perfume caro, o coração disparado. O quê? O homem não respondeu. Apenas o puxou para um abraço apertado, desesperado. Como quem segura algo que tem medo de perder. Luan não reagiu. Apenas chorou em silêncio. Atrás do balcão, todos olhavam. O atendente ainda segurava o pão. A senhora tinha parado de franzir a testa. O engravatado se afastou sem dizer mais nada. Depois de longos segundos, o homem se afastou um pouco. Qual é o seu nome? Luan? Ele fechou os olhos, apertou os lábios. Eu sou Augusto. Augusto Vila. Luan não sabia o peso daquele nome. Não sabia que estava diante de um dos homens mais ricos da cidade. Só sabia que algo estranho havia acontecido. E que aquele abraço tinha doído diferente. Doído como um alívio. Augusto se levantou e segurou a mão do menino. Vem comigo. Mas e o pão? Augusto sorriu pela primeira vez em anos. Vamos levar todos que você quiser. E saíram juntos, sob os olhos calados de todos. O sol ainda estava alto, mas Luan sentia que o dia acabava de começar. O carro era preto, silencioso e cheirava a couro novo. Luan sentou no banco de trás, apertado entre o medo e a curiosidade. Os dedos ainda suavam, e ele segurava o pão como quem se apega ao último pedaço de um mundo que já não é mais só seu. Augusto entrou ao lado, fechou a porta e encarou o menino. Não disse nada por alguns segundos. Parecia tentar gravar cada detalhe do rosto dele, como se algo ali precisasse ser reconhecido além dos olhos. Você mora onde, Luan? A voz saiu baixa, quase pedindo desculpas por quebrar o silêncio. No alto do Morro da Esperança, com a Dona Cida. Augusto assentiu, sem saber o que responder. Seu coração batia como tambor. O nome era novo para ele. Dona Cida. Quem seria essa mulher que criara seu filho? Sim, ele já chamava o menino de seu, mesmo sem provas.
porque dentro dele havia uma certeza que dispensava a lógica. Ela é sua mãe? Luan hesitou. É quem me criou. A resposta ecoou fundo no peito de Augusto. Mais do que a ausência de um sim, havia ali uma história que ele não conhecia e que precisava conhecer. Ah, e você? Por que me abraçou daquele jeito? Luan perguntou de repente, os olhos fixos no chão. Augusto não tinha uma resposta pronta. Como explicar a um menino de 10 anos que ele fora arrancado dos braços do pai aos 2? Como descrever o vazio de todos esses anos, os bilhetes rasgados, os aniversários em silêncio, as reportagens ignoradas pela polícia? Como contar que a mãe dele fora assassinada numa tentativa de assalto e o bebê levado por um carro sem placas? Eu perdi alguém há muito tempo. E quando te vi, foi como se o tempo tivesse parado. Ele disse com esforço. Luan encarou o homem. Não parecia mentira. Mas também não fazia sentido. Chegaram ao morro. O carro de luxo subiu com dificuldade, desviando de buracos, chamando a atenção dos vizinhos. As pessoas paravam para olhar, desconfiadas. Crianças se aproximavam. Alguns jovens de olhar duro franziram a testa. Luan saiu do carro com o pão apertado no peito. É aqui. Augusto hesitou. Aquele mundo era outro, o oposto do que conhecia. Mas ele desceu, ajeitou o paletó e seguiu o menino até uma casa de tijolos sem reboco, com uma porta de madeira torta e flores murchas num pote de margarina. Luan bateu palmas. Mãe Cida! Cheguei! A porta abriu. Dona Cida apareceu com o rosto cansado e os cabelos presos num coque apressado. Trazia nos olhos um susto pronto, mas disfarçado com força. Luan? Quem é esse homem? Ele me defendeu lá na padaria. Acharam que eu estava roubando. Dona Cida olhou para Augusto com desconfiança. E o senhor, quem é? Meu nome é Augusto Vila. Eu posso conversar com a senhora? É sobre o Luan. Ela gelou. Respirou fundo e abriu espaço com o corpo. Entra. A casa era simples, mas limpa. Um sofá gasto, uma televisão antiga, um altar com uma imagem de Nossa Senhora das Graças. Augusto sentou. Dona Cida ficou de pé. O que o senhor quer com meu menino? Não quero tirar nada. Só quero entender de onde ele veio. A mulher olhou para Luan, que comia um pedaço do pão em silêncio. Ele apareceu na minha porta com uns 2 anos, numa madrugada fria. Tinha febre, fome e um papel no bolso. Dizia apenas Luan. Mais nada. Levei para o hospital, para a polícia. Ninguém procurou por ele. Eu fiquei. Criei como meu. Augusto fechou os olhos. Isso foi há quanto tempo? 8 anos, um pouco mais. O tempo batia. A data, a idade, o nome, tudo. Seu filho fora levado aos 2 anos, sem pistas. E agora, ali estava ele. Vivendo com uma mulher que nunca pedira nada, que criara com amor alguém que não era seu. Dona Cida, ele começou com a voz embargada. Eu acho que o Luan é meu filho. Ela travou. O quê? Eu perdi meu filho num sequestro. Ele foi levado ainda bebê. Nunca mais soube dele. Mas hoje, quando olhei para esse menino, eu soube. Aqui. Ele bateu no peito. Aqui dentro, eu soube. Dona Cida sentou devagar. As mãos no colo, os olhos cheios d'água. O senhor tem provas? Não ainda. Mas posso fazer um exame de DNA. Pago tudo. Só quero saber a verdade. Ela não respondeu de imediato. Luan olhava para os dois, perdido. Dona Cida, é verdade? Eu fui achado? Ela assentiu. Você era tão pequeno, estava sujo, com febre, mas tinha olhos bons. Como agora? Augusto se levantou. Eu volto amanhã com tudo pronto. Não vou tirar você daqui à força. Só quero a chance de conhecer meu filho. De verdade. Ela olhou para ele. Eu também quero saber, mas com calma, com respeito. Augusto estendeu a mão. Obrigado. Dona Cida apertou. Só não machuca ele. É só o que eu peço. Augusto olhou para Luan. Eu nunca mais vou deixar isso acontecer. Ao sair, o céu já escurecia, mas por dentro, uma luz começava a se acender. Tímida, confusa, mas viva. O silêncio daquela noite foi diferente para Augusto. A mansão parecia maior, mais vazia. Caminhava de um lado a outro do quarto, sem saber onde guardar as emoções que se acumulavam desde o encontro com Luan. Tudo nele tremia. O medo de estar errado, a esperança de estar certo, a dor de tudo o que havia perdido e a dúvida se ainda havia algo a recuperar. Sobre a escrivaninha,
repousava uma caixa antiga, de madeira escura, coberta de poeira. Ele não a abria há anos. Ali estavam os últimos vestígios de uma vida que fora interrompida bruscamente. Fotos, cartas, desenhos infantis e uma agenda com anotações da esposa. Abriu com cuidado. Cada objeto tinha um cheiro que misturava saudade e culpa. Entre os papéis encontrou uma fotografia dobrada. O coração bateu mais forte. Era uma imagem antiga, ele, a esposa Marina e o pequeno Luan, ainda bebê. A foto estava rasgada ao meio, bem onde o rosto da criança aparecia. Augusto lembrava daquele rasgo. Foi num acesso de desespero anos atrás, quando a polícia suspendeu as buscas. Com as mãos trêmulas, colou as duas partes sobre a mesa. Ali estava ele, o mesmo olhar, os traços, o formato do nariz. Aquilo bastava? Não, mas aquilo doía, e era um começo. Na manhã seguinte, Augusto foi ao laboratório com os papéis prontos. O exame de DNA seria feito em 3 dias. Ligou para Dona Cida. Ela, educada e firme, disse que Luan estava bem. Mas ainda confuso, completou. À tarde foi até o morro com uma sacola. Dentro havia frutas, livros e um caderno novo. Luan o recebeu na porta com os pés ainda descalços, mas o olhar mais atento. Você trouxe coisa para mim? Augusto sorriu. Trouxe. Mas só se me deixar conversar um pouco com você. Dona Cida estava lavando roupas no tanque. Gritou da cozinha. Pode entrar. O menino é esperto, mas se quiser chá, aqui é só erva cidreira. Sentaram-se à mesa. Luan folheou o caderno novo com entusiasmo. Esse tem cheiro de papel de verdade. O outro que eu tinha estava com a capa rasgada. Você gosta de desenhar? Eu desenho o que sonho. Fiz um que era tipo uma casa grande com janelas que se abrem para um jardim cheio de cachorro. Augusto sentiu um aperto no peito. Ele tinha um jardim assim, e 3 cães que viviam sozinhos há anos como se esperassem algo que não voltava. Posso te mostrar uma coisa? Augusto tirou a foto colada da pasta. Quem são? Sou eu. Essa é a Marina, minha esposa. E esse bebê? Luan olhou com cuidado. Mordeu os lábios. Parece comigo, mas mais bochechudo. Augusto sorriu. Era você, sim. Ou eu achava que era. Só que depois, você sumiu. Sumir como? Alguém levou você da gente. A mamãe, a Marina, morreu naquele dia. E eu nunca mais te encontrei. Luan ficou em silêncio. O pão da padaria ainda estava na cozinha, coberto com um pano. Era tudo tão distante daquilo. Mas, ao mesmo tempo, havia uma estranha familiaridade nos olhos de Augusto. Algo que ele só tinha visto em Dona Cida. O tipo de olhar que reconhece a gente mesmo sujo, ferido ou confuso. Eu não lembro disso, disse o menino. Mas eu gosto de ouvir. Augusto assentiu. Tá tudo bem não lembrar. Às vezes lembrar dói mais do que esquecer. Dona Cida entrou e colocou 2 copos na mesa. Ele te contou do cachorro imaginário? Luan dizia que sonhava com um cachorro branco que dormia perto da porta. Augusto congelou. Um labrador? É, isso, grande. Ele dizia que tinha um nome. Toby, eu acho. Augusto levou a mão ao rosto. Toby ainda está vivo. Tem 12 anos. Dorme todo dia na porta da sala, como se esperasse alguém. Dona Cida se sentou. Pela primeira vez parecia abalada. Isso é estranho. É memória, Cida, respondeu Augusto baixinho. A memória da alma. Luan não entendia tudo, mas gostava da conversa. Era como estar dentro de um livro em que ele era o personagem principal, sem saber o final. Augusto levantou-se. Eu volto assim que tiver o resultado do exame. Não vim para tomar você de ninguém, Luan. Só quero te conhecer. Luan se levantou também. E se não for? Augusto parou. Respirou fundo. Então eu vou continuar vindo, do mesmo jeito. E saiu, com a fotografia dobrada no bolso, sentindo que, mesmo que o sangue não provasse, o coração já tinha decidido. 3 dias nunca pareceram tão longos. Para Augusto, cada segundo era um nó na garganta. A mansão, com seus corredores silenciosos, tornara-se uma prisão de lembranças. Para Luan, o tempo passava mais devagar ainda. Não falava muito, não perguntava. Mas toda noite olhava para o teto e tentava lembrar. Alguma voz, algum cheiro, qualquer coisa que dissesse se aquele homem era mesmo seu pai. Dona Cida tentava manter a rotina. Lavava roupa, varria o quintal,
Preparava o almoço com o mesmo cuidado de sempre, mas os olhos estavam diferentes, como se algo dentro dela estivesse prestes a desmoronar. O telefonema chegou numa sexta-feira, no fim da tarde. Augusto atendeu com as mãos trêmulas. Senhor Vila, os resultados do exame estão prontos. E então? Do outro lado, a médica respirou fundo. A compatibilidade é total. O menino é seu filho biológico. Augusto não respondeu de imediato. Levou a mão ao rosto, ajoelhou-se no chão da sala e chorou. Um choro denso, preso por anos. Não havia mais dúvida. Luan era seu filho, o menino perdido, o pedaço arrancado da vida. E ele ainda estava vivo. Correu para o carro, levava o envelope em mãos, como se carregasse o próprio coração. Subiu o morro pela 4ª vez, mas agora sentia que carregava o céu no peito. Luan o viu chegar da janela. Estava sentado na soleira da porta, com um carrinho quebrado entre os dedos. Levantou-se devagar. Augusto saiu do carro com os olhos molhados. A gente é mesmo pai e filho? Augusto ajoelhou-se outra vez, como no dia da padaria. É, filho. É sim. Dona Cida apareceu atrás, segurando o pano de prato entre as mãos. O rosto dela já dizia tudo. Ela sabia. Sempre soube, no fundo, que aquele menino não era seu por origem, mas por amor. Vem cá. Augusto abriu os braços. Luan não foi de imediato. Deu 2 passos. Parou. Olhou para Dona Cida. E ela? Augusto compreendeu. Virou-se para a mulher e, com os olhos baixos, disse: Eu nunca vou poder pagar o que a senhora fez, mas quero agradecer, com tudo o que eu sou. Dona Cida se aproximou. Ajoelhou-se também. Olhou para Luan, acariciou o rosto sujo. Pai, meu filho, ele é seu pai. E você merece conhecer sua história. Mas não esquece, amor de verdade nunca vai embora. Luan caiu no colo de Augusto e chorou como criança que encontra abrigo no meio da tempestade. Os 3 ali, ajoelhados no chão de terra batida, eram o retrato de uma família feita de dor, perda e reencontro. Nos dias que seguiram, Augusto passou a visitar Luan diariamente. Levava livros, roupas novas, até um celular antigo. Nunca insistia para que o menino fosse com ele. Apenas estava presente, o que para Luan já era novidade suficiente. Um sábado, Augusto convidou. Quer passar o fim de semana comigo? Luan olhou para Dona Cida. Ela assentiu. Só se eu puder voltar domingo. Claro, quando quiser. A mansão de Augusto parecia um castelo. Luan ficou sem saber onde pisar. Tocava as coisas com delicadeza, como se tudo fosse feito de vidro. O quarto era só dele, cama enorme, televisão, brinquedos que nunca tivera. Mas naquela primeira noite, dormiu no sofá do quarto do pai. Queria ouvir a respiração dele. Queria ter certeza de que aquilo era real. Na manhã seguinte, acordaram com os latidos de um cão. É o Toby, disse Augusto sorrindo. Lembra dele? Luan desceu correndo. O cachorro branco, velho e ainda forte, pulou sobre ele com alegria contida. Luan caiu no chão rindo, e algo dentro dele se libertou. Eu lembro do cheiro dele. Augusto ajoelhou-se ao lado. Eu sabia. Sua alma lembrou antes de você saber. Passaram o dia no jardim. Augusto ensinou Luan a jogar dominó. Cozinharam macarrão juntos. O menino se sujou todo e riram até doer a barriga. À tarde, pintaram com lápis de cor sobre a mesa da varanda. Mas ao anoitecer, Luan pediu para ir embora. Por quê, filho? Perguntou Augusto. Porque ela vai ficar sozinha. E eu tenho medo de esquecer de onde eu vim. Augusto não discutiu. Levou o menino de volta. Dona Cida o recebeu com um beijo no rosto e lágrimas nos olhos. Naquele domingo, Augusto entendeu. Recuperar um filho é mais do que trazê-lo para casa. É respeitar o tempo dele. É aprender a dividir o amor. A noite chegou abafada, carregada de um silêncio denso. Dona Cida lavava as vasilhas, e Luan, deitado no colchão da sala, folheava um dos livros que Augusto lhe dera, mas seus olhos não acompanhavam as palavras. Desde que soubera da verdade, algo dentro dele parecia fora do lugar. Como se existisse um antes e depois, como se ele fosse 2 meninos tentando ocupar o mesmo corpo. Do lado de fora, a lua clareava o quintal, mas por dentro, os pensamentos eram sombra. No dia seguinte, Augusto voltou ao morro. Trazia envelopes, documentos, uma proposta de matrícula numa escola particular,
Luan correu até ele, abraçou forte, mas o brilho no olhar era diferente. Havia afeto, sim, mas também dúvida. Filho, tenho algo para te mostrar hoje. É importante, disse Augusto, com o cuidado de quem carrega vidro nas mãos. O quê? A história da sua mãe. Dona Cida, que ouvia da porta, congelou. Tem certeza de que é hora? Ele tem direito de saber. Augusto respondeu com doçura. Conduziu Luan até o carro e juntos seguiram para o centro da cidade. Pararam diante de um prédio antigo. Era um escritório de advocacia. No terceiro andar, Augusto abriu uma gaveta trancada e tirou de lá uma pasta vermelha. Colocou sobre a mesa. Respirou fundo. Marina era o nome dela, sua mãe. A mulher mais doce que eu conheci. Abriu a pasta. De dentro tirou fotos. Marina sorrindo com um bebê no colo. Marina na praia. Marina com o cabelo molhado, dançando na chuva. E uma última foto. Marina de olhos fechados, imóvel com marcas no pescoço. Uma imagem da perícia. Ela foi assassinada, filho. Durante um assalto, a casa foi invadida. Levaram tudo. E levaram você também. Luan arregalou os olhos. As mãos tremiam. Eu estava lá? Estava. Você tinha 2 anos. Estava no berço. Eles te pegaram e fugiram. Disseram que iam te usar para pedir resgate. Mas nunca ligaram. Nunca mais. Luan fechou os olhos. Sentiu um nó no estômago. Eu não lembro de nada. E talvez seja melhor assim. Mas você sobreviveu. Você foi salvo. Encontrado. Criado com amor. E agora está aqui. Comigo. Por que fizeram isso com ela? Augusto baixou o olhar. Por vingança. Eu tinha denunciado um grupo de empresários corruptos. Um deles mandou matar. Só que ninguém nunca foi preso. O menino levantou-se devagar. Ela era bonita. Era. E você tem o sorriso dela. Luan olhou novamente as fotos. Uma lágrima escorreu. Eu queria ter lembrança dela. Eu vou te contar tudo o que lembro. Cada detalhe. Prometo. No caminho de volta, Luan ficou calado. Não perguntou nada. Não comentou o trânsito, nem o cachorro que atravessou a rua. Só pensava na mulher que o gerou, que o protegeu até o último segundo, e em como sua vida tinha começado com perda antes mesmo de ele saber falar. Chegando em casa, correu para o quarto, pegou o caderno novo e começou a desenhar. Fez uma mulher de vestido azul com olhos grandes e um sorriso leve, depois um menino no colo dela e um cachorro branco ao fundo. Dona Cida entrou devagar, viu o desenho e se aproximou. É ela. Luan assentiu. E esse é você com ela? É. Mas agora eu tô com você também. Ela se sentou ao lado. Tem espaço no coração para 2 tipos de mãe, sabia? Luan deitou a cabeça no colo dela. Eu só queria que ela tivesse me visto crescer. Talvez ela tenha visto, filho, de outro jeito, de outro lugar. Naquela noite, Augusto não dormiu. Passou horas lendo as cartas antigas de Marina. Descobriu uma que nunca abrira, endereçada ao nosso filho para quando ele souber de tudo. Com a voz embargada, leu em silêncio. Se você estiver lendo isso é porque sobreviveu. E isso basta. Meu filho, não importa o que digam, o que façam ou onde você estiver, você é amado. E sempre será. Mesmo que eu não esteja aí, meu amor ficou. Ele vai aparecer nos olhos de quem te cuida. No cheiro do pão quentinho, no toque de quem te abraça como se você fosse o mundo inteiro. Nunca se esqueça, você veio do amor, e o amor nunca some. Augusto fechou a carta, os olhos ardendo. Amanheceu sentado no sofá com o papel sobre o peito. Na casa do morro, Luan acordou com o som dos passarinhos, olhou para o céu ainda claro e sussurrou. Obrigado, mãe Marina. Eu tô aqui, eu tô bem. A primeira vez que Luan dormiu na mansão de Augusto por mais de uma noite, sentiu-se como alguém dentro de um filme que não sabia o roteiro. Tudo ali parecia certo demais. O piso que não rangia, o chuveiro com água quente que caía como cascata, a geladeira que nunca estava vazia. Mas o silêncio era o mesmo de quando a barriga roncava no barraco. Augusto tentou de tudo para que o filho se sentisse em casa. Deu-lhe um quarto com vista para o jardim, livros novos, videogame, roupas com etiquetas ainda presas. Contratou uma professora para dar aulas particulares e iniciou o processo de transferência para uma escola particular. Mas Luan não sorria com isso. Sorria sim quando o pai contava histórias antigas,
quando falavam de Marina, ou quando juntos cuidavam de Toby no quintal. "Por que aqui ninguém ouve música alta?" perguntou numa noite, deitado na cama imensa. "Porque os vizinhos reclamam. No morro todo mundo ouve música alto, e ninguém reclama. Eles só dançam." Augusto sorriu. "Podemos colocar música, se quiser." E colocaram. Luan ensinou uma dança com os pés, que misturava samba com alguma coisa inventada. Augusto tentou imitar, desengonçado. Riram. Pela primeira vez, o riso preencheu a casa de verdade. Mas nem tudo era leve. A nova escola era um mundo paralelo. Logo no primeiro dia, Luan percebeu que falava diferente, que seu vocabulário, suas roupas, sua história eram outras. As crianças olharam com curiosidade, algumas com desprezo velado. O professor chamou atenção pelo tênis surrado que ele insistiu em usar, o mesmo que ganhara de Dona Cida meses antes. Na hora do recreio, ficou sozinho, encostado no muro, ouvindo conversas sobre viagens, jogos caros e coisas que nunca teve. Sentiu o estômago embrulhar. Não queria pão de queijo. Queria voltar. Quando chegou em casa, Augusto percebeu algo. Como foi o primeiro dia? Tudo branco demais. Branco? As paredes, os dentes, as palavras, tudo claro demais. Dá dor nos olhos. Augusto sentou ao lado dele. "Você quer voltar?" "Não sei. Só sei que não é igual." Augusto segurou a mão do menino. "Nem tudo vai ser igual, filho. Mas eu prometo que vamos fazer tudo juntos. E quando for demais, você me diz, e eu escuto." Na semana seguinte, Augusto decidiu levá-lo até o morro num sábado de sol. Queria que ele visse Dona Cida, os amigos, a comunidade. Queria que soubesse que não precisava escolher entre mundos, mas a volta não foi como esperavam. Os meninos da rua olharam com desconfiança. Um deles, Tico, seu amigo mais próximo, cruzou os braços. "Olha só quem voltou. O playboyzinho." Luan tentou sorrir. "Nem sou playboy. Só tô morando num lugar diferente. E nem veio mais jogar bola. Esqueceu da gente?" "Não, eu só... Agora é rico, né? Não pisa mais aqui." Luan encolheu-se. Augusto observava de longe, com o coração apertado. Sabia que aquele era o preço de ser parte de dois lugares ao mesmo tempo. Dona Cida apareceu. Abraçou o menino com força. "Tá crescendo, hein? Mas não esquece. Aqui também é tua raiz." Depois de algum tempo, os meninos voltaram a brincar. A desconfiança virou riso. E Luan entendeu que os mundos eram diferentes, mas não inimigos. Precisava aprender a caminhar com um pé em cada um. Na volta, Augusto perguntou: "Como se sentiu?" No começo, mal. Depois, normal. Mas diferente de antes. "Você não precisa escolher, Luan. Pode ser parte dos dois, pode amar os dois." O menino olhou para ele. "É difícil, pai. Eu sei. Mas eu vou estar com você em cada passo. E Dona Cida também." Naquela noite, Luan dormiu no quarto grande, mas sonhou com o chão da casa pequena. No sonho, Marina e Dona Cida dividiam a cozinha. Riam. Cozinhavam juntas. E ele estava ali, no meio, com cheiro de pão e colo nos dois braços. O caderno azul, que Luan usava para desenhar, começou a ganhar outro tipo de conteúdo. Em meio às folhas com lápis de cor, passaram a surgir palavras, pequenas frases, depois parágrafos inteiros. Era como se o menino, ao não encontrar onde guardar as emoções, decidisse escrevê-las, mesmo que ninguém fosse ler. "Querida Dona Cida", começava a primeira. "Hoje eu fui numa escola grande, mas ninguém falou comigo. Senti falta do seu café com açúcar queimado. Lá o cheiro é outro, e ninguém sorri de verdade." Escrevia sempre à noite, quando Augusto já dormia e a casa ficava em silêncio. Não mostrava a ninguém. Dobrava as cartas e escondia na gaveta do criado mudo, junto com a foto de Marina e um pedaço da blusa rasgada que usava no dia da padaria, que ele nunca quis jogar fora. Uma das cartas dizia: "Hoje fui visitar você, mas me senti estranho. Tico disse que virei playboy. Eu não quero virar nada, só quero continuar sendo eu, mas parece que estou mudando sem querer." Augusto percebeu a inquietação do filho. As conversas antes leves ficaram mais curtas. O sorriso, mais raro. Luan continuava obediente e estudioso, mas carregava no rosto a expressão de quem não cabia onde estava. Foi numa tarde de limpeza que Augusto encontrou o maço de cartas. Estavam presas com um elástico azul,
escritas com letra pequena e cheia de rasuras. Leu uma, depois outra. Ao terminar a terceira, seus olhos estavam marejados. Sentou-se no sofá com o caderno no colo. Esperou Luan chegar da escola. Filho, posso conversar com você? Fiz alguma coisa errada? Não, pelo contrário. Você fez algo muito bonito. Augusto mostrou as cartas. Luan ficou paralisado. Você leu? Li. E chorei. Porque cada linha sua é verdade. E me mostrou coisas que eu não estava vendo. Luan baixou os olhos. Eu só escrevo para entender o que sinto. E você sente muito. Isso é lindo. E forte. Mas você não precisa sentir sozinho. É que eu não queria te magoar. Augusto aproximou-se e segurou suas mãos. Magoa mais não saber. Eu quero ser o pai que escuta. Não só o que oferece coisa. Quero ser presente até nas dores. Luan sorriu, tímido. Então lê essa aqui também. Disse, entregando a mais recente. Era curta. Pai, às vezes eu sinto saudade de quando não sabia quem eu era, porque doía menos. Mas quando você me abraça, eu acho que valeu a pena descobrir. Augusto não conseguiu ler em voz alta. Apenas puxou o filho para um abraço longo, como aquele da padaria. O mesmo que começou a costurar um passado rasgado. Depois desse dia, criaram um ritual. Toda noite, Luan lia em voz alta uma das cartas que escreveu. Às vezes chorava, às vezes ria. E depois escreviam juntos uma nova, agora endereçada a Marina. Mãe, hoje foi difícil, mas também foi bonito. O papai deixou eu escolher o que queria para o jantar. Fiz arroz com ovo, igual a Dona Cida. Ele achou estranho, mas comeu tudo. Disse que era o melhor que já comeu. Mãe, hoje eu sonhei com você. Estávamos numa praça. Você me contava uma história que terminava em abraço. As cartas viraram ponte. Entre Luan e o passado. Entre ele e o pai. E entre duas formas de amor que não se anulavam. Apenas se somavam. Certa noite, enquanto dobrava uma carta para Marina, Luan perguntou. Pai, você acha que ela me vê? Augusto pensou antes de responder. Acho que ela nunca parou de ver. Mesmo quando eu estava longe, mesmo ela só não podia tocar. Mas agora, cada vez que você escreve, parece que ela te toca de volta, né? Luan assentiu. Sinto como se ela morasse nas palavras. Naquela noite sonhou com uma mulher que escrevia à luz de velas e cujas letras viravam estrelas no céu. Ele lia uma por uma deitado no gramado. E soube, no fundo do peito, que amor verdadeiro nunca se perde, apenas muda de forma. Havia uma planta que resistia ao tempo no quintal de Dona Cida. Um pé de manjericão que ela mesma dizia ter nascido do nada, entre rachaduras do cimento. Coisa de Deus, repetia. A vida dá um jeito de brotar mesmo quando a gente acha que já não tem mais terra. Naquele sábado de manhã, Augusto subiu o morro mais uma vez. Não levava presentes, nem documentos, nem promessas. Apenas levava Luan ao seu lado, e um pedido no peito. O menino carregava uma muda de flor embrulhada em jornal. Queria plantá-la ali, no quintal da mulher que o criara. É jasmim, disse, para deixar o ar mais doce. Dona Cida os recebeu de avental e olhos atentos. Não se surpreendeu com a visita. No fundo esperava. Augusto foi direto. Posso conversar com a senhora? Ela assentiu e indicou a cadeira de palha da varanda. O sol filtrava entre as frestas da parede. Eu queria agradecer. De verdade. Por tudo. Pela vida do Luan. E queria te pedir uma coisa. Diga. Quero convidar a senhora para morar com a gente. Lá em casa. Com conforto. Com o que você precisar. Ela sorriu de lado. Um sorriso antigo que misturava ternura com firmeza. Augusto, eu sou chão. Você é céu. E o Luan está aprendendo a voar entre nós. Se eu for, quem segura as raízes dele? Ele precisa da senhora tanto quanto precisa de mim. Eu sei, mas ele precisa também do lugar de onde veio, da vizinha que o chama pelo apelido, do cheiro do meu feijão, do latido dos cães do beco. Eu posso levar tudo isso lá para baixo. Pode, mas não é igual. Lugar é alma. E eu sou alma daqui. Luan ouvia a conversa sentado no chão ao lado do pé de manjericão. Plantava o jasmim com as mãos sujas de terra, em silêncio, como quem compreende mais do que aparenta. Então, a senhora não quer ir? Não é isso. Eu quero estar perto. Quero fazer parte. Mas não quero sair de mim para isso. Augusto olhou para o menino.
E se eu vier aqui mais vezes? Se a gente jantar junto aos domingos? Se fizer o caminho ao contrário? Aí sim. Aí eu continuo sendo casa para ele, mesmo que ele more em outra. O silêncio se fez cúmplice. Depois do plantio, Dona Cida trouxe suco de caju e biscoitos de polvilho. Luan contou da escola nova, dos desenhos que estava fazendo e até mostrou uma das cartas que escrevera. Pela primeira vez, leu em voz alta para ela. Querida mãe Cida, não importa onde eu more. Quando eu fechar os olhos e pensar em abraço, é o seu que vem primeiro. E isso não muda. Nunca. Ela apertou o rosto do menino contra o peito, chorou em silêncio e beijou seu cabelo como fazia quando ele tinha febre. Ao final da tarde, Augusto e Luan se despediram. Mas antes de sair, ele plantou um vaso de lavanda ao lado do portão. Para a senhora lembrar que mesmo o que cresce distante ainda tem raiz aqui. E você, Augusto? Ela perguntou. Eu também tô criando raiz. Só tô aprendendo com vocês como regar. Na descida, Luan perguntou. Pai, você ficou triste porque ela não quis morar com a gente? Um pouco. Mas entendi que amor não precisa morar na mesma casa. Só precisa morar no mesmo coração. Luan sorriu. Então nosso coração é um prédio, cheio de gente morando junto. Augusto riu. É, filho, e tem espaço para mais. Naquela noite, fizeram pão caseiro juntos. Augusto errou a quantidade de fermento e a massa não cresceu. Luan deu risada. Tá vendo? A Cida faz melhor. E vai ensinar a gente. Nos domingos, aqui em casa. Luan deu um abraço apertado no pai. Obrigado por não brigar com a saudade que eu sinto dela. Obrigado por me ensinar a dividir o que nunca tive. Lá fora, o céu estava limpo, e o ar tinha um cheiro diferente, um perfume leve, doce e novo. Era o jasmim começando a florescer. Luan nunca tinha tido uma festa de aniversário. Os anos anteriores foram marcados por pedaços de bolo simples, quando havia farinha, e por uma vela improvisada. Às vezes, um palito de fósforo aceso só para ele fazer um pedido. Mesmo assim, sempre sorria, porque Dona Cida dizia que o mundo pode ser duro, mas que o coração da gente não pode endurecer junto com ele. Aniversário é para lembrar que a gente venceu mais um ano, ela dizia, e você tá vencendo desde que chegou aqui, mas aquele ano era diferente. Luan completaria 11 anos. O primeiro aniversário depois da descoberta. O primeiro como filho de Augusto Villa. E Augusto queria que fosse inesquecível. Passou semanas preparando tudo. Reuniu uma equipe para organizar a festa no jardim da mansão. Teria balões, bolo de 3 andares, sorvete, pula-pula, banda e até um mágico. Pediu ajuda de Luan para escolher os sabores e as cores. Mas quando mostrou a lista de convidados, composta por colegas da escola nova e filhos de empresários, o menino franziu a testa. Posso chamar meus amigos do morro também? Augusto hesitou por um segundo. Claro que pode, filho. Pode e deve. Luan escreveu os nomes com capricho. Tico, Mariquinha, João da bicicleta, Dona Sônia da esquina. Fez questão de incluir Dona Cida em primeiro lugar. Queria todos ali, porque aquela festa só faria sentido se seus 2 mundos estivessem presentes. No dia 18 de agosto, a mansão se encheu de cores. Os balões dançavam ao vento. A mesa do bolo era decorada com desenhos feitos por Luan, e a entrada tinha uma placa escrita à mão. Seja bem-vindo ao mundo do Luan. Os primeiros a chegar foram os colegas da escola. Vieram acompanhados dos pais, todos bem vestidos, sorrisos educados. Olhavam ao redor admirando a decoração e perguntando discretamente quem eram aquelas pessoas diferentes que chegavam em seguida, as pessoas do morro. Dona Cida apareceu com um vestido florido, simples, mas limpo e passado com carinho. Tico veio de chinelo e bermuda, Mariquinha de trança feita no mesmo dia. João trouxe um presente embrulhado em jornal, uma pipa feita por ele mesmo. Luan correu ao encontro deles, abraçou um por um, pegou na mão de Tico e o puxou até a mesa de doces. Come tudo, tá? É tudo nosso hoje. Tico sorriu, ainda desconfiado. Tem certeza? Tenho. Meu pai disse que hoje não tem divisão. Todo mundo é convidado igual. Augusto observava de longe, orgulhoso. Mas notava os olhares tortos de alguns pais da escola, os cochichos disfarçados. Um senhor comentou. Achei que seria uma festa mais reservada. Augusto aproximou-se sem perder a calma. Hoje é uma festa para o coração do meu filho.
E o coração dele é grande demais para caber só num tipo de gente. O homem não respondeu. E Augusto não insistiu. Durante a festa, o mágico encantou as crianças com truques simples. Mas o momento mais comovente veio quando Luan subiu num caixote improvisado e pediu silêncio. Eu queria dizer obrigado por virem, por estarem aqui. Eu nunca tive uma festa assim. Nunca comi bolo com cobertura de verdade, nem vi mágico de perto. Mas o que eu mais gosto hoje é de ver todo mundo junto, mesmo sendo de lugares diferentes. Olhou para Augusto e depois para Dona Cida. Eu sou feito de 2 mundos, e agora eu sei que dá para viver com os 2 aqui dentro. Apontou para o peito. Obrigado, pai. Obrigado, mãe Cida, por me deixarem ser inteiro. Dona Cida chorava. Augusto segurava as lágrimas com dificuldade. Quando o parabéns começou, foi Luan quem puxou o coro. Soprou as velas de olhos fechados e ninguém soube qual foi o pedido. Mas quando ele abraçou os 2, pai de um lado, mãe do outro, todos sentiram que aquele menino não precisava pedir mais nada, porque pela primeira vez ele tinha tudo. A festa de aniversário deixara marcas profundas em Luan, e não só pelas fotos, lembranças e o gosto doce do bolo de morango. Foi a primeira vez que viu seus 2 mundos realmente se encontrarem, mas também foi a primeira vez que ouviu, com mais clareza, o som desconfortável da diferença. Nos dias seguintes, quando voltou ao morro para visitar Dona Cida, percebeu algo estranho. Os olhares já não eram tão acolhedores. Alguns vizinhos acenavam de longe, outros apenas desviavam o olhar. Tico, seu amigo mais próximo, parecia mais calado. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Luan, enquanto dividiam um pacote de biscoito de polvilho no quintal. Tico deu de ombros. Sei lá, o povo anda dizendo umas coisas. Que tipo de coisas? E tu ficou metido, que esqueceu de onde veio, que agora só anda com gente rica. Luan engoliu seco. Mas eu nem mudei. Eu sei, mas eles não sabem. As palavras doíam mais do que deveria. Ele queria gritar que ainda era o mesmo menino descalço, que ainda sentia saudade da comida da Dona Cida, que ainda lembrava do cheiro da rua molhada depois da chuva, mas não sabia como provar isso. Na escola, a situação também era delicada. Os colegas o tratavam com certo respeito frio, como se estivesse sempre em observação. A professora elogiava suas redações, mas nunca deixava de corrigir sua forma de falar. Evite gírias, dizia. Certa tarde, ao voltar da aula, Augusto o encontrou sentado no jardim, com o uniforme amassado e os olhos distantes. Quer conversar? Luan balançou a cabeça. Eu tô no meio, pai, e não sei para onde ir. Augusto se sentou ao lado, pacientemente. O meio é o lugar mais difícil, mas também o mais poderoso. É onde a ponte fica. Luan olhou para ele confuso. Ponte? É. Você é a ponte entre 2 mundos. Só você pode mostrar que dá para viver entre eles, sem deixar um para trás. Naquele sábado, Luan decidiu passar o dia no morro. Queria reencontrar o que parecia estar se perdendo. Caminhou pelas vielas, cumprimentou vizinhos, brincou com os menores. Encontrou Tico na quadra, chutando uma bola remendada. Bora jogar? Tico hesitou. Achei que tu nem lembrava mais daqui. Eu lembro de tudo, até da marca que você deixou na trave com o chinelo. Riram. Jogaram até o pôr do sol. Aos poucos, o gelo quebrava. A rua parecia voltar a sussurrar o nome de Luan com afeto. Mas ao sair da quadra, viram um grupo de adolescentes mais velhos discutindo com um rapaz da mercearia. Um deles era Rafael, irmão de Mariquinha, conhecido por se meter com coisas erradas. A discussão virou empurrão, depois barulho de vidro quebrando. Alguém gritou, e Rafael correu. Luan viu tudo. No dia seguinte, Augusto leu no jornal uma nota breve. Tentativa de assalto em mercearia no Morro da Esperança. Sem nomes, sem culpados, mas Luan sabia quem era. Passou o dia inquieto. À noite foi até o pai. Eu vi quem foi. Quer contar para a polícia? Ele é irmão da Mariquinha e já foi meu amigo. Mas se eu não falar, ele pode fazer pior depois. Augusto ouviu com atenção. Falar a verdade dói, filho, mas esconder pode doer ainda mais. Você vai comigo? Sempre. Na delegacia, Luan prestou depoimento. Mãos trêmulas, coração apertado, mas falou com firmeza. Contou o que viu. Sabia que estava fazendo a coisa certa, e ainda assim,
sentia-se traindo algo. 2 dias depois, Rafael foi detido. A notícia correu pelo bairro, e Luan voltou a ser visto com olhares divididos, respeito e desconfiança, verdade e raiva. Chico o chamou na calçada. Você fez o que era certo. Mesmo se ele me odiar, mesmo assim. Dona Cida, ao saber de tudo, o abraçou. A verdade é semente. Às vezes ela demora para florescer, mas um dia brota. Naquela noite, Luan escreveu mais uma carta. Não para Marina, nem para Cida, mas para si mesmo. Luan, você está no meio. E isso dói, mas não esquece. Você não é metade de nada. Você é inteiro. E tudo que é inteiro tem força para se manter de pé, mesmo quando balança. O caso de Rafael mexeu com o morro. A prisão do rapaz dividiu opiniões. Alguns diziam que ele merecia. Outros afirmavam que era apenas mais um jovem empurrado pela falta de oportunidade. Mas uma coisa todos sabiam. Foi Luan quem contou o que viu. Ele passou a andar mais calado. Na escola, evitava levantar a mão. No morro, preferia ficar na casa de Dona Cida ou brincar com os mais novos que ainda o viam como o Luan de sempre. Até mesmo Chico, apesar de apoiá-lo, havia se tornado mais distante. Você ainda faria a mesma coisa se pudesse voltar atrás? Perguntou Augusto numa noite enquanto Luan observava o céu do jardim. O menino pensou por alguns segundos. Faria. Mas me dói pensar que a Mariquinha agora me olha como se eu tivesse apagado o irmão dela da vida. Augusto assentiu. Às vezes, fazer o certo é como tomar um remédio amargo. Cura, mas machuca. Luan começou a visitar o centro socioeducativo onde Rafael havia sido levado. Queria entender o que havia do outro lado da linha que ele, por pouco, não cruzou. Num desses dias, pediu para ver o antigo amigo. Você quer visitar ele? Perguntou Augusto, surpreso. Quero. Não para pedir desculpa, mas para mostrar que eu ainda me importo. Augusto o levou até o local. O ambiente era frio. O cheiro era de cloro e de espera. Luan entrou sozinho na sala de visitas. Rafael estava ali, sentado, com um olhar duro. Veio fazer o quê? Te ver. Depois de me colocar aqui, eu não te coloquei. Quem fez aquilo foi você. Eu só contei o que vi. Rafael baixou os olhos. Por um momento, a raiva pareceu vacilar. Você mudou, Luan. Não tanto quanto parece. Eu ainda gosto de pipa, de futebol e de pão com açúcar queimado. Mas agora tem pai rico, escola chique, e tá do lado da polícia. Eu tô do lado do que eu acredito. E acredito que você ainda pode mudar também. Rafael não respondeu. Mas quando Luan se levantou para ir embora, ele disse num sussurro. Valeu por vir. Na volta para casa, Luan ficou em silêncio. Augusto não forçou conversa. Mas ao entrar no portão, o menino virou-se e disse. Ele não é ruim, só tá ferido. Augusto passou o braço pelos ombros do filho. As feridas que a gente não trata viram armas, Luan. Eu não quero virar arma. E não vai, porque você tem coragem de enfrentar o que sente. Nas semanas seguintes, algo começou a mudar em Luan. A ferida da rejeição foi virando cicatriz. Mais firme, mais sereno, ele passou a se envolver em pequenos projetos sociais que Augusto apoiava. Levava livros para o morro, organizava rodas de leitura, ensinava os menores a escrever cartas como ele fazia. Num desses dias, recebeu uma carta. Não estava assinada, mas ele reconheceu a letra. Luan, ainda estou tentando entender o que aconteceu, ainda dói. Mas hoje, quando o educador perguntou quem me visitou, eu disse seu nome com orgulho. Talvez você tenha sido o primeiro a não me abandonar mesmo quando eu errei. Assinado, um cara que quer tentar ser melhor. Luan guardou a carta na caixa onde também estavam as cartas para Marina, para Dona Cida, para si mesmo. Era como se cada palavra fosse um tijolo numa ponte que ele continuava construindo. Numa noite chuvosa, ele perguntou ao pai, você já teve medo de fazer o que era certo? Muitas vezes. E fez mesmo assim? Nem sempre. Mas quando fiz, mesmo com medo, nunca me arrependi. Luan sorriu. Estava crescendo, não apenas nos números, mas por dentro. Era outono quando Augusto começou a se calar. Não de um silêncio qualquer, mas daquele tipo que pesa no ar, que se arrasta pelos cômodos como uma nuvem espessa. O riso fácil desapareceu. As conversas com Luan se encurtaram. Os olhos antes atentos a cada movimento do filho, agora pareciam perdidos,
como quem vê sem enxergar. No começo, Luan achou que era cansaço. Augusto vinha trabalhando demais, viajando mais do que o normal. Mas então começaram os esquecimentos. Deixava o café esfriar. Dormia no sofá. Perdia compromissos importantes. E numa manhã, desmaiou ao tentar levantar da cama. Foi levado ao hospital às pressas. Luan segurava sua mão no banco de trás do carro, o coração disparado. Pai, tá me ouvindo? Fala comigo. Augusto abriu os olhos com dificuldade, sorriu de leve. Tô aqui, filho. Só cansado. No hospital, os exames mostraram algo simples, mas sério. Exaustão, pressão alta, estresse acumulado. O médico foi direto. Seu Augusto precisa parar. Se não cuidar agora, o corpo vai cobrar com juros. Durante os dias de recuperação, Luan quase não saiu do quarto do pai. Dormia numa poltrona ao lado da cama, com o cobertor que Dona Cida lhe dera quando pequeno. Lia cartas antigas em voz alta. Contava histórias, cuidava dos remédios. Era ele agora quem fazia companhia em silêncio. Numa madrugada, ao perceber que o pai não dormia, Luan puxou conversa. Pai, por que você ficou assim? Augusto demorou a responder. Porque eu tive medo. Medo de quê? De te perder de novo. Luan franziu a testa. Mas eu tô aqui. Eu sei. Mas o medo de perder, às vezes, é maior do que a certeza de ter. Comecei a viver tentando te proteger de tudo. E me esqueci de cuidar de mim. Você não precisa ser forte o tempo todo. Mas eu sou o pai. E eu sou o filho. A gente se cuida juntos agora, lembra? Augusto apertou a mão do menino. Chorou baixinho. Naquela semana, Luan escreveu uma carta diferente, endereçada ao pai. Querido pai, você me ensinou que amor é presença, mas agora eu quero te lembrar que presença também é cuidado. Se você parar um pouco, eu não vou te amar menos. Eu vou te amar mais, porque vou saber que você quer ficar aqui por mais tempo, comigo. Augusto leu a carta em silêncio. Depois, pediu demissão do cargo mais exigente na empresa. Manteve apenas as funções que o permitiam estar presente. De verdade. Começou a cozinhar com Luan aos domingos, a caminhar mais devagar, a ouvir músicas antigas com Toby deitado aos pés. Certa tarde, levou o filho a um lago afastado, onde costumava pescar com o próprio pai. Aqui eu aprendi a esperar. Pescar é mais sobre paciência do que sobre peixe. Luan jogou a linha na água. Acho que viver também é, né? É sim, filho. E esperar com amor é diferente de esperar com medo. Você ainda tem medo? De te perder? Sempre vou ter. Mas agora eu sei que o amor não some se a gente parar um pouco. Ele cresce no silêncio também. O sol se punha. A linha balançava na água calma. E o silêncio, enfim, era leve. O lago era um espelho calmo cercado por árvores altas e silenciosas. Augusto costumava ir ali quando jovem, sempre em busca de um pouco de paz entre um dia e outro. Agora, com Luan ao lado, aquele lugar ganhava um novo significado. Não era mais refúgio. Era ponto de encontro. Foram juntos numa tarde de sábado, com uma cesta simples. Pães, frutas, suco e um cobertor. Augusto vestia uma camisa leve, o rosto mais sereno depois das semanas difíceis. Luan carregava seu caderno de cartas, como fazia sempre. Mas, naquele dia, trouxe também uma foto. Uma das poucas que tinha com Dona Cida e a primeira que tirara com o pai. Sentaram-se à beira da água. O silêncio do lugar era outro tipo de fala, e eles já haviam aprendido a escutar. Você já trouxe a Marina aqui? Perguntou Luan, olhando o reflexo do céu na água. Nunca. Eu conheci esse lugar depois que ela se foi. Queria ter conhecido ela. Ela ia te adorar. Você tem o olhar dela quando pensa em silêncio. Luan sorriu, olhando para o céu. Será que ela vê a gente aqui? Eu acho que sim. E se não vê, sente. O menino abriu o caderno. Posso ler uma coisa? Claro, filho. Luan respirou fundo. Querida Marina, hoje estou num lugar bonito. Meu pai diz que o amor cresce no silêncio, e acho que ele tem razão. Aqui eu consigo ouvir o que sinto. Sabe, às vezes eu fico com medo de esquecer de você, porque eu não lembro da sua voz. Mas quando olho para ele, pro jeito que ele me olha, eu imagino como você me olhava também. Se um dia eu tiver um filho, quero olhar para ele assim. Obrigado por ter deixado um pedaço seu aqui. Ele está cuidando bem de mim. Augusto não disse nada.
Apenas segurou o ombro do filho com firmeza e carinho. Ficaram ali, por minutos que pareciam horas, apenas olhando a água, como se alguma resposta viesse de dentro dela. Pai, Luan disse depois de um tempo, posso te pedir uma coisa? Tudo o que quiser. Nunca mais se afasta. Mesmo que a vida fique corrida, ou que eu cresça e fique bobo, como os adolescentes da escola, não deixa a gente virar só lembrança. Augusto engoliu seco. Eu prometo. Prometo ser presente até quando você não perceber, porque amor não precisa de barulho para existir. Ele só precisa de constância. Então me promete outra coisa também. Diz, me leva para ver mais lugares como esse, onde o mundo fica pequeno e o coração fica grande. Augusto sorriu. Prometo, cada lugar onde você se sentir em casa será um lugar nosso. Já era fim de tarde quando começaram a arrumar as coisas. Antes de irem embora, Luan pegou uma pedra pequena, lavou na água e colocou no bolso, para lembrar que esse dia existiu. E se esquecer? A pedra lembra por mim. Na estrada de volta, ouviram música no carro. Augusto cantarolava. Luan o imitava desafinado. Riram. E ali, entre curvas e árvores, selaram uma paz que vinha sendo construída passo a passo. Não pela ausência de dor, mas pela escolha diária de seguir juntos. Naquela noite, Luan dormiu com o caderno sobre o peito. E Augusto ficou por longos minutos na porta do quarto, apenas observando o menino que o havia resgatado do silêncio, e que agora, com uma simples presença, fazia a casa inteira respirar amor. Era um domingo nublado, quando Luan encontrou a agenda. Estava mexendo em uma das caixas antigas que Augusto guardava no sótão, cheias de objetos que pertenciam a Marina, a mãe que ele mal conhecera, mas que parecia viver nas entrelinhas de tudo que o cercava. A agenda era pequena, com capa de tecido verde e bordas gastas. O cheiro era de tempo guardado. Ao abrir, viu datas de muitos anos atrás. Anotações simples: comprar fraldas, ligar para Cida, consulta pediatra do Luan. Algumas frases terminavam com corações desenhados, outras com lágrimas borradas. Augusto entrou no sótão quando ouviu o silêncio demorado do filho. Ao vê-lo com a agenda nas mãos, parou. Achei sem querer, disse Luan, sem levantar os olhos. Posso? Augusto assentiu, sentando-se ao lado. Viraram as páginas juntos. Marina deixara pedaços de si ali. Pequenas dores, grandes alegrias, dúvidas maternas escritas com caneta azul. Ela tinha medo de não ser boa mãe, sussurrou Augusto. Mas ela foi? Foi. E muito. Chegaram à última página. Não havia data. Apenas um texto, escrito com uma caligrafia mais lenta, como quem escreve com o coração na mão. Se eu não estiver aqui amanhã, quero que meu filho saiba. Ele foi o amor mais puro que tive. Quero que ele cresça, sabendo que mesmo nos dias em que chorei de cansaço, ele foi o motivo da minha força. Se um dia ele me procurar, que encontre meu amor em quem ficar. E se eu não puder abraçá-lo, que alguém abrace por mim. Que esse alguém sinta o peso e a doçura de amar o meu menino. E que nunca o faça se sentir menos do que tudo. Luan não aguentou. Deixou as lágrimas escorrerem sem vergonha. Augusto o puxou para perto, abraçando com o mesmo cuidado de sempre. Ela te conhecia, mesmo sem saber que teria pouco tempo. Eu queria que ela visse que eu tô bem. Ela vê. Em cada gesto seu. Em cada escolha. Naquele dia, decidiram fazer um pequeno memorial para Marina no jardim. Nada grandioso. Uma pedra com o nome dela, flores plantadas ao redor e um banco de madeira. Luan pediu para gravar a frase final da agenda na pedra. Dona Cida veio ajudar com o plantio. Sentou-se ao lado de Luan no banco recém-colocado e segurou sua mão. Ela deixou um amor que não secou. Você é a prova. E você é a ponte. Dona Cida sorriu, emocionada. Você já pensou em escrever a sua história? Acho que estou escrevendo sem perceber. Augusto se aproximou, com um envelope nas mãos. Então, talvez você queira guardar isso. É a certidão oficial. Agora, no papel e no mundo, você é Luan Villa, mas pode assinar como quiser. Luan pegou o papel com cuidado, leu devagar, sorriu. Posso ser Luan Cida Villa? Augusto e Dona Cida se entreolharam com os olhos molhados. Pode tudo, filho. Você é feito de dois amores, e nenhum precisa ser esquecido. Naquela noite, o memorial foi iluminado com pequenas velas.
Luan escreveu uma nova carta, a última do caderno, e a deixou dentro de uma garrafinha de vidro, enterrada ao lado da pedra. Mãe Marina, hoje descobri que você nunca foi embora. Você só mudou de forma, virou jardim, virou silêncio bonito. Eu sou seu filho, e também sou filho da Cida, e do pai que aprendeu a amar depois da dor. Você me deixou rodeado de amor, e isso vale por tudo. O vento soprou suave naquela noite, e parecia dizer bem baixinho que ela tinha escutado. O dia amanheceu com cheiro de pão assando. Era sábado, e fazia exatos 2 anos desde o dia em que Luan entrara descalço numa padaria e fora acusado de roubo, e abraçado no chão frio por um homem que não sabia, mas já era seu pai. Agora, aos 12 anos, Luan acordava cedo por hábito. Passou pela cozinha em silêncio, com o cabelo bagunçado e os olhos ainda meio sonolentos. Dona Cida já estava lá, mexendo uma panela de leite com canela. Fazia isso sempre que dormia na casa deles, o que acontecia quase todo fim de semana. Dormiu bem, menino? Dormi, mãe Cida. O pai ainda tá na cama? Tá, deixa ele. Hoje é dia de folga até da folga. Luan sorriu. Pegou um pão dormido do cesto e deu uma mordida. Mas vou ali na padaria buscar um quentinho, já volto. Vai calçado, hein? Agora eu sempre vou. Colocou os tênis, que não eram novos, mas tinham a marca da estrada. Pegou uma sacola de pano e saiu. O céu estava limpo, e o ar da manhã tinha aquele cheiro que só os dias tranquilos têm. A padaria do bairro era outra. Não era a mesma da confusão, mas o ritual, o cheiro, a sensação, tudo trazia lembranças. Luan entrou com passos firmes. As pessoas na fila o cumprimentaram. Alguns o conheciam da escola, outros das ações sociais que ele participava com o pai. Era respeitado, não pelo sobrenome, mas pelo jeito. No balcão, a moça sorriu. Os de sempre, Luan. 3 pães e um pirulito de morango. Ela riu. Cresceu, mas não mudou nada. Sorte a minha. Na volta para casa, passou por ruas calmas. Crianças brincavam, um rádio tocava música antiga e um senhor varria a calçada com cuidado. Luan andava devagar. Não tinha pressa. A vida tinha encontrado ritmo. Ao chegar, viu Augusto e Dona Cida sentados na varanda. Tomavam café e riam de algo que só os dois sabiam. Luan se aproximou com a sacola, entregou os pães. E o pirulito é meu. Merecido, disse Augusto. Só falta o café. Tá quentinho na mesa, respondeu Dona Cida. Luan sentou-se entre os dois. Começaram a comer em silêncio, dividindo o pão, a manhã e o afeto. Sabia que hoje faz 2 anos? Disse Luan. 2 anos do quê? Perguntou Augusto. Daquele dia, da padaria, do finalmente eu te encontrei. Augusto olhou para ele com ternura. Parece uma vida inteira. E, ao mesmo tempo, parece ontem. Dona Cida pegou na mão dos dois. O tempo não se mede com relógio. Se mede com o quanto a gente vive dentro dele. Luan olhou para o céu. Então acho que vivi uns 50 anos nesses 2. Todos riram. Depois do café foram juntos ao jardim. As flores ao redor do memorial de Marina estavam abertas. O jasmim que Luan plantara ao lado do manjericão crescia com força. A pedra permanecia ali com a inscrição que ele escolheu. Ele se ajoelhou, limpou a base com cuidado e deixou uma flor ao lado. Obrigado, mãe, por tudo, e por não me deixar esquecer quem eu sou. Augusto passou o braço pelos ombros do filho. Dona Cida sorriu com os olhos cheios d'água. Luan olhou para os dois. Eu sou feito de muitas partes, mas hoje sei que sou inteiro. A brisa soprou leve, balançando as folhas. O sol tocava o rosto dos 3 com delicadeza. E ali, naquela manhã comum, estava tudo o que importa. Amor, pão quente e promessas cumpridas. Porque a vida, às vezes, se resolve no simples gesto de voltar, com os pés calçados, a alma em paz e o coração cheio. Fim.